Boa noite, na paz do Redentor, na paz do Libertador, na paz do nosso Salvador. Jesus, o Senhor, do presente, do passado e do futuro. Meu irmão, minha irmã, mais uma noite aqui estamos. Não importa o dia nem a hora que você vai ver, o importante é você se entregar na presença de Jesus e deixar ser guiado pelo Espírito Santo. O texto que trago para mim e para você, uns dizem que só está escrito em Lucas e outros falam que também os outros evangelistas, porque Lucas apenas é um evangelista. Lucas não foi discípulo, não foi apóstolo. Para aqueles que não conhecem ou que não sabem, Lucas era muito novo na época e ele nem caminhou com Jesus. Então não podia Lucas ter escrito algo que ele não viu. Ele escreveu aquilo que Maria, mãe de Jesus, aquilo que Pedro, aquilo que Paulo, também foi companheiro de Lucas, depois que se converteu, que era Saulo. Abraço, minha irmã. Jesus esteja contigo aí nesse momento. Fátima, esteja com todos que nele confia. Jesus é Senhor. Então, eu vou aqui narrar o que nós sabemos que o homem era o mesmo, Simão, a qual esse homem convidou Jesus para um almoço ou um jantar em sua casa. E Jesus foi. E Jesus, quando está na casa daquele homem, está à mesa, por trás chega essa mulher e com suas lágrimas ela moe os cabelos, os pés de Jesus, e ela tem em mãos um vaso de alabastro, isso é um perfume caríssimo. E ela banha os pés de Jesus, a cabeça, e depois seca com seus cabelos. E aquele homem a qual tinha convidado Jesus, Lucas vai narrar e dizer que aquela mulher era da cidade. Ela, sabendo que Jesus estava ali, naquela casa, ela foi, mesmo sem ser convidada, porque não fala que ela foi convidada. Mas ela foi, e ela foi adorar o Mestre, e ela foi fazer aquilo que ninguém tinha feito naquele lugar, que era reconhecer quem estava ali era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ela fez tudo isso. E Simão, que era o que convidou Jesus, no seu coração ele disse, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem estava ao lado dele. Então esse homem não é profeta. Esse homem, falam que ele é profeta, fala que ele é o Filho de Deus, mas eu estou comprovando que ele não é profeta. Se ele fosse, ele saberia que esta mulher é uma pecadora. Isso ele imaginando em seu coração, como muitas vezes nós imaginamos que as pessoas são assim, são assado, são cozido e mal cozinhado, sem nós saber a verdade, mas nós julgamos como esse homem julgou. E Jesus depois fez uma comparação para aquele homem, falando de um homem que assim assado, que devia 500 mil, o outro devia 50, e perguntou para Simão, se acaso os dois foram perdoados, ou se o que devia mais foi perdoado, quem deve mais, vamos dizer, mais favor? É o que devia 50 ou o que devia 500? Simão disse, acredito que o que devia 500. Jesus disse, nisso tu tem razão. O que devia 500 tem muito mais favor a ser pago.
Portanto, essa mulher, seu números de pecados estão perdoados. E aí contou para Simão: porque eu vim em tua casa, não me desse água para banhar os pés. E por que banhar os pés? Porque tinha muita poeira, quem é do interior sabe disso, muito pó. E quando viajava muito, chegava com os pés todos sujos e tinha que lavar antes para poder entrar, ou ir lavar as mãos para ir para a mesa. Tu não me desse água, não me desse o ósculo, que é o beijo na face. E esta mulher fez tudo que tu devia fazer e não fizesse. Ela me acolheu, ela me amou, ela me respeitou, e ela ainda usou esse perfume caríssimo para banhar a minha cabeça e os meus pés. E se nós formos ver a mesma história que Mateus vai narrar, Mateus 26, 6 ao 13, Marcos 14, do 3 ao 9, quem quiser ler depois, cada um contando de uma forma diferente. E João 12, do 1 ao 8. E aí nós vamos ver que esse jantar foi em Betânia e ali estava Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado, e segundo os 3 apóstolos, que, como falei, Lucas não foi apóstolo, Lucas passou a seguir Jesus depois da sua morte, a ser discípulo, como eu e você somos discípulos. Nós não conhecemos Jesus face a face. Lucas também não conheceu. Lucas ouviu o que Maria, mãe de Jesus, contava e, como disse, os outros discípulos. E aí ele se interessou pela história. Lucas, que se tornou médico, era um homem da medicina, um homem conhecedor das ervas, que fazia remédios para curas físicas e também tinha a oração e a sua fé para a cura das almas. E ele foi escrevendo, ele que também se tornou um evangelista, um escritor da Sagrada Escritura, escrevendo o que ele ouvia daqueles que caminharam com Jesus e andava lado a lado com ele e dormia na mesma casa que ele, e viu ele fazendo as curas, viu ele fazendo as obras, viu ele fazendo os milagres, como Mateus, João e Marcos, esses 3, sim. E aí nós vamos ver, João vai narrar o seguinte, que Mateus ficou furioso, Mateus não, Judas Iscariote ficou furioso quando viu aquela mulher quebrando aquele vaso de alabastro de um perfume caríssimo, e ele disse: para que tanto desperdício? Porque não pegamos e vendemos e fazemos ofertas aos pobres, doamos para os pobres. E aí o narrador vai narrar, que é João, que isso ele falou não porque ele estava interessado nos pobres. E Jesus também vai dizer: os pobres vocês vão ter para sempre. O que ela fez foi já me preparando para o dia do meu funeral, para o dia da minha sepultura. Ela já me ungiu antecipadamente, porque segundo eles faltava 6 dias para que Jesus fosse crucificado, morto e doando a vida por mim e por você. Ali nós vamos ver que João vai dizer, não é que ele tinha interesse nos pobres, ele era aquele tesoureiro dos que caminhavam com Jesus. Quem era o tesoureiro? Judas Iscariote, ele que recebia o dinheiro das ofertas. Mas ele roubava uma parte para eles. Se nós for ler, nós vamos ver o que João vai nos falar. Deixa eu narrar para você aqui. João 12. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitaria. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia a Lázaro, era um dos convidados. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro de grande preço, ungiu os pés de Jesus e
enxugou com os seus cabelos. A casa encheu-se do perfume, do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele interessava-se pelos pobres, mas porque era ladrão. Presta atenção. E tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. Jesus disse: deixa-a, ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não sempre me tereis. Uma grande multidão de judeus viu e sabia que Jesus lá estava, e chegou não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitaria. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. Isso quer dizer, o judeu se afastava da sua fé e se achegava a Jesus por ter visto Jesus ressuscitar Lázaro. E aqui nós vemos que Judas Iscariote ficou furioso, por quê? Porque ele queria aquele dinheiro para ele tirar uma parte para ele. Nessa noite, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que Jesus, aquele mesmo que foi por esta mulher banhado os pés com aquele perfume desde a cabeça e os seus pés, o mesmo Jesus se encontra aí, se encontra aqui, se encontra onde nós clamamos por ele. Quando você clama com fé, com amor, com esperança e com confiança, Jesus se faz presente para nos ajudar, não fisicamente, mas espiritualmente ele está comigo, contigo e conosco e convosco. Ele está sempre na hora certa e no lugar oportuno. Ele está ao nosso lado e o Espírito dele possa estar dentro de nós, se nós vivemos a palavra que acabei de ler, que a palavra é uma pessoa. A palavra, João vai nos dizer, 1 João, no princípio era a palavra, que tudo foi feito por ela e nada foi feito sem ela. Quem era a palavra? É Cristo. Ele vai dizer o verbo que se encarnou no seio da Virgem Maria. E quem é o verbo? É o próprio Cristo. O Cristo do passado, o Cristo do presente e o Cristo do futuro. No passado ele não tinha um corpo físico, mas ele adquiriu através do ventre de Maria pelo sopro do Espírito Santo. Hoje ele tem um corpo semelhante ao nosso, só que o corpo dele é sem pecado e sem mancha. Ele nunca errou, nunca pecou, mas se fez pecador e morreu no meu e no seu lugar. Morreu no lugar dessa mulher que ele diz para Simão: Simão, a quem muito é perdoado, muito ele tem carinho e apreço por quem perdoou-lo. Que nós sejamos como esta mulher, teremos um carinho incomparável e um amor eterno por Cristo, porque ele nos perdoou, ele se entregou no meu e no teu lugar, ele se doou para que tenhamos vida e essa seja com abundância. Sejamos como esta mulher, não sejamos como Simão, aquele que julgou, não seremos como aqueles que olhavam torto para Jesus. Quem é esse que é que ele pensa, que é que ele acha que ele é, que até pecado perdoa, só Deus perdoa pecado? Não sabiam eles que Jesus é Deus
100% homem, mas também é 100% Deus. E ele tem poder de perdoar pecado no céu, na terra e onde quer que seja. Desde que o pecador se arrepende e se converta e mude de vida e passe a seguir o Cristo vivo, libertador e salvador. A partir de hoje sejamos como esta mulher. Sejamos aqueles que vamos dizer: sim, Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu não quero mais andar no pecado. Eu não quero voltar para a antiga vida. Eu quero ser diferente, eu quero ser decente. E o nome desta mulher, porque não está ali? Porque pode ser colocado o meu e o seu. Quando nós mudamos de vida, nós passamos, aí nós somos o ex-fulano e passamos a ser o hoje. E o amanhã pertence a Deus. E o hoje vamos viver decentemente, agradando a Deus e vivendo o que Cristo nos ensinou. Quando está escrito lá, Talita cum, levanta-te e anda, levanta e come. Jesus está dizendo, não o nome dela que era Talita, mas ele está dizendo, menina, levanta e come. Ele está apenas dizendo. Na tradução está Talita cum, mas isso quer dizer menina, levanta e come. Isso quer dizer Jesus o ressuscitou-la. Mas para muitos, só subiu lá no quarto com Jesus, só o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João. E que nós somos semelhantes a esses homens e a essas mulheres da Bíblia. As mulheres sigam aquilo que a mãe de Jesus falava e seguia. Era Maria de Cleófata, Maria de Magdala, que é Maria Madalena, e Maria, mãe de Jesus. Eram as três mulheres que estavam aos pés da cruz. E João, o evangelista. Não João Batista, que esse já tinha morrido degolado. Também era primo de Jesus. Mas ali ficou só esses aí, meus amados. Muitas vezes, aos pés da cruz só tem eu e você e o Cristo vivo e ressuscitado. Porque é de lá que vem o maná para nos alimentar. O maná que levanta eu e você pela fé. Creamos e confiamos e sejamos como esta mulher. Uma fé retumbante, uma fé inabalável, uma fé, como disse a palavra, de um grão de mostarda, que tudo que pedimos em nome dele, ele vai nos conceder, para que possamos ser firme, forte e corajoso, como ele disse a Josué. Sede firme e corajoso, e onde vos põe a planta dos seus pés, eu vos dou. Eu prometi desde Abraão, e fui fiel ao meu servo Moisés, serei contigo. Ele é fiel com você, ele é fiel comigo. Nós muitas vezes somos falhos e pecadores e fracos, e muitas vezes duvidamos, mas Jesus não duvida. Mas Jesus te ama e te chama pelo nome nesta noite. Entregue as suas dores, as suas angústias, entregue o seu sofrimento, entregue tudo que você tem, que você é, e não tire das mãos do Mestre, porque ele tem muito mais para nos dar. E peçamos a ele nesta noite, Senhor, como esta mulher foi fiel, como esta mulher não esperou ninguém o convidá-la, mas ela entrou sem ser convidada. Ela entrou, ela lá banhou teus pés, ela secou teus pés com os cabelos. Tudo que Simão não fez, tudo que Simão devia fazer, mas não fez, porque Simão era um fariseu. E fariseu é aqueles que se achavam melhor do que os outros, porque eles conheciam a Torá, eles conheciam as Escrituras, mas eles não conheciam Deus. Eles conheciam só apenas as escritas das Escrituras. Não basta conhecer a palavra, porque o Senhor, se nós formos ver aquele homem que mandou tirar a cabeça de João Batista, ele também gostava de ouvir a pregação de João, mas ele não se deixou convencer e se converter pela palavra. Ele, quando a mulher pediu a cabeça de João em uma bandeja, que era Salomé, ele não hesitou e não pensou duas vezes, e disse que a palavra de rei não voltava atrás. Ele prometeu para a filha da mulher que, se dançasse para ele e fizesse o agrado que ele queria, ele daria a metade do reinado. Ela não sabia o que pedir, pediu para sua mãe o que ela deveria pedir. E a mãe disse, pede para Herodes a cabeça de João em uma bandeja. E Herodes ficou triste, mas isso não impediu dele mandar degolar João na prisão. E trouxeram em uma bandeja a cabeça do primo de Jesus. Quantas vezes os inimigos têm nos entregado nossa cabeça de bandeja, mas Cristo nos protege, nos livra dos males, dos perigos e dos inimigos. E nesta noite Ele está te livrando de todos os males, de todos os perigos.
e se entregue a Ele, confia nele e diga para Ele: sim, Senhor, chegou o meu dia, chegou a minha hora de eu ser curado, de eu ser liberto, de eu ser abençoado. E diga sim, dê glória a Deus e levante os seus braços e diga: bendito é esse momento e santa é essa hora, que o Senhor está falando comigo. O Senhor fala contigo, fala comigo. Cura-nos, Senhor, das lepras, das doenças, das enfermidades, das falsas enfermidades. Em nome de Jesus, caia por terra, porque Ele vive, Ele reina, e Ele reinará em tua vida, em tua casa e em tua família. Senhor, este lar não é meu, tu me emprestaste por alguns anos, mas ele te pertence, porque tudo que sou e o que tenho pertence ao meu Rei, pertence ao meu Senhor, pertence ao meu libertador, minha vida é dele, ele pagou um alto preço para que hoje eu esteja aqui falando com você, porque tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória dele é a vitória na minha e na tua vida, vá dando glória e rendendo graça, e até a próxima, porque Jesus te ama e te chama pelo nome. Minha irmã, dá um abraço em todos aí no Cessé e em todos que você conheça. E na minha irmã, Dilene. Jesus é contigo. Abraço e até a próxima. Fica com Cristo, porque Ele nunca se afasta de nós. E nós muitas vezes perguntamos: onde está o meu Rei? O nosso Rei está dentro de nós, porque o Espírito dele habita em mim e em você. Vá rendendo graça e dando glórias e dizendo como Jó: agora eu vi, não porque me falaram, mas o meu Redentor vive e reina para todo e sempre. Aleluia, glórias a Ele. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus seja louvado na minha e na sua vida e pelas nossas bocas, nossas obras e atitudes.